Paz de Jesus Cristo esteja contigo hoje e sempre, amém? Hoje nós iremos meditar em 1 Crônicas, capítulo 28, alguns versículos que o Senhor me mostrou hoje. Antes mesmo de eu abrir a palavra, de Deus me dar a palavra, ao colocar os meus filhos para dormir, eu senti no coração de contar a história de Davi. Toda noite eu conto uma história para as crianças antes deles dormirem e me veio à mente a história de Davi. E eu comecei a contar a história de Davi pelo fato dele ser pastor de ovelhas, dele cuidar do rebanho. Ninguém o via ali, mas Deus o via. Ninguém, nenhuma pessoa, nenhum homem, mas Deus o via e via o coração dele. Davi ainda teria uma longa trajetória, mas o Senhor já o havia separado para ele e para reinar sobre Israel. E aí Deus me traz a palavra, e essa palavra fala sobre isso também. O que eu falei para os meus filhos antes mesmo de eu ler a palavra, que o Espírito de Deus já estava movendo o meu coração, me direcionando a falar da história de Davi com os meus filhos daquela maneira. Então o Senhor me traz a palavra para falar aquilo que Ele quer aos nossos corações, ao teu coração, ao meu coração, aqui hoje. Amém? Vamos meditar na palavra. 1 Crônicas, capítulo 28, vou ler a partir do versículo 2, que diz: E pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor, e eu tinha feito o preparo para a edificar. Porém Deus me disse: Não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramastes muito sangue. E o Senhor, Deus de Israel, escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai, na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai, se agradou de mim, para fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: Teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu o escolhi para filho e eu lhe serei por pai. Quero dar uma pausa aqui. O Senhor escolhe, e escolhe os pequeninos. Escolhe aqueles que, às vezes, ao olhar humano, não é possível, não é capaz, como pode, mas Deus escolhe, porque Ele sonda os corações. Porque Ele escolhe quem Ele quer e Ele coloca na posição que Ele quer. E é Ele que preparou a obra para cada um de nós. O Senhor já preparou a obra para a tua vida. O Senhor já preparou a obra para a sua vida. Que você possa andar segundo a direção que Deus te dá. Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Continua, prossiga. Prossiga. O rei Salomão recebeu essa tarefa de edificar um templo ao Senhor. E assim ele fez, conforme o desenho que foi entregue a ele. Vamos continuar meditando? O Senhor diz: Salomão, ele edificará minha casa e os meus átrios, porque eu o escolhi para filho e eu lhe serei por pai. E estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Deus está dizendo, olha, se ele perseverar em guardar os meus mandamentos, se perseverar na minha presença, persevere, continue, prossiga, não desanime, sabe? Se está fraco, busque mais um pouquinho. Deus dá força, Deus dá ânimo, Ele nos carrega. Quando a gente não consegue andar, o Senhor nos carrega
mas você tem que clamar, chamar por Ele, pedir: Pai, me ajuda, Pai, eu preciso de Ti, me carrega no colo, nesse período que está difícil, peça ao Senhor para renovar as suas forças. Então, persevere em cumprir os mandamentos do Senhor, a vontade de Deus. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor, vosso Deus, para que possuais esta boa terra e a façais herdar os vossos filhos depois de vós para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se os buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. Vamos lá. O que Deus me revelou aqui. O Senhor te escolheu para a obra que Ele colocou nas tuas mãos. E Ele já te disse qual é essa obra. O Senhor te escolheu. Esforça-te e faz a obra. Vou falar mais uma coisa que Deus colocou no meu coração. Não tenha medo. Ore por tudo. Bateu medo, bateu ansiedade, preocupação. Ore. Peça ao Senhor: Senhor, acalma minha alma. Eu entrego a Ti o meu coração. Tira toda a ansiedade, lança fora todo esse medo. Eu confio em Ti. E é na força que o Senhor me dá que eu prossigo. Começa a entregar ao Senhor em oração os seus medos. Coragem não é a ausência de medo. Coragem é você prosseguir mesmo com medo. Você vai, você consegue, você persiste. E não é porque você consegue, porque você é bom ou boa, mas é porque aquele que está contigo, o Senhor, te fortalece. Ele te protege, Ele te guia, Ele está contigo. Então não tenha medo. Prossiga, esforça-te e faça a obra. Amém? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Pai, que nós possamos a cada dia nos esforçar. O Senhor escolheu a cada um de nós para uma obra específica. E nós fazemos parte de um todo, do plano do Senhor. Que não venhamos nos desanimar, mas que possamos perseverar, nos esforçar para entregar o melhor. Entregar a Ti o melhor, entregar, Senhor, tudo a Ti. Tudo que o Senhor tem nos pedido, nos confiado, que possamos ser bons mordomos, porque o dono de todas as coisas é o Senhor. Nós estamos cuidando daquilo que pertence a Ti, Deus. Nos ajuda, Senhor. Que o nosso coração permaneça em Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quero deixar só mais uma palavra. Aqui fala que o Senhor esquadrinha todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á. Não deixa o Senhor. O Senhor não nos abandona, o Senhor não nos desampara, a não ser que a gente vire as costas para Deus. Que a gente rejeite a Deus primeiro. Que você não rejeite ao Senhor, não dê as costas para Deus, mas continue buscando a Ele, buscando fazer a vontade dEle. E Ele estará contigo
até a consumação dos séculos. Que nós possamos guardar o nosso coração para não pecar contra Deus. Que o Senhor possa nos guardar de todo mau pensamento. Que nós possamos prosseguir fazendo a vontade do Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Espírito Santo de Deus continue ministrando ao teu coração. Amém? E até amanhã, se Deus quiser. Tchau.